Olá amigos, este é mais um vídeo do meu canal em complemento ao conteúdo do meu livro Os Segredos de Moisés. Hoje com o tema: as leis mosaicas foram plagiadas do Código de Hammurabi? Leis e valores morais. Os 5 primeiros livros da Bíblia, denominados Pentateuco, falam em grande parte das leis de Moisés. No entanto, muitos consideram como arcabouço destas leis o termo olho por olho, dente por dente, que seria em sua integridade originária da lei de Talião, também chamada de retaliação. Ao contrário do que muitos possam imaginar, Talião não é um nome próprio, é um termo originário do latim, lex talio, que significa lei do idêntico ou da reciprocidade. Os primeiros registros foram encontrados na Babilônia, no Código de Hammurabi, por volta de 1780 a.C. Mas então, seriam as leis mosaicas meras cópias do Código de Hammurabi? Para chegarmos a alguma conclusão a esse respeito, iremos fazer uma comparação de semelhanças e diferenças entre os pontos de lei dos dois códigos. Vejamos primeiramente algumas semelhanças. Lei de Talião, Código Mosaico. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim lhe fará. Levítico, capítulo 24, versículo 20. Código Hammurabico. Se um cidadão destruir o olho de um outro cidadão, destruir o seu olho. Artigo 196. Se quebrou o osso de um cidadão, quebrarão o seu osso. Artigo 197. Se um cidadão arrancou um dente de um cidadão igual a ele, arrancarão o seu dente. Artigo 200. Brigas e agressão. Código Mosaico. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o outro ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado em seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Êxodo capítulo 21, 18 e 19. Código Hammurabi. Se um cidadão em uma briga bateu em um outro cidadão e lhe infligiu um ferimento, esse cidadão deverá jurar não bater nele deliberadamente e pagará o médico. Artigo 206. Brigas e aborto. Código Mosaico. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Êxodo capítulo 21, versículos 22 a 25. Código Hammurabico. Se um cidadão bateu na filha de um cidadão e a fez expelir o fruto de seu seio, pesará 10 ciclos de prata, cerca de 80 gramas, pelo fruto de seu seio. Artigo 209. Se essa mulher morrer, matarão a sua filha, filha do agressor. Artigo 210. Punição por adultério. Código Mosaico. Se um homem adulterar com uma mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levítico capítulo 20, versículo 10. Neste caso, a morte dos adúlteros era por apedrejamento. João capítulo 8, versículos de 4 a 5. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Código Hammurabi. Se a esposa de um cidadão foi surpreendida dormindo com outro homem, ele os amarrarão e os lançarão na água. Se o esposo deixar viver sua esposa, o rei também deixará viver seu servo. Artigo 129. Aqui, a morte dos adúlteros é por afogamento, mas, diferentemente da lei mosaica, havia a possibilidade do perdão para os adúlteros. Suspeita de adultério. Código Mosaico. Pela lei mosaica, a mulher suspeita de adultério deveria ser levada ao santuário
para pronunciar um juramento diante de Deus que não havia cometido adultério. Números, capítulo 5, versículos de 11 a 31. Código Hammurabi. Se o marido acusou sua esposa, mas um outro homem, ela pronunciará o juramento de Deus e voltará para sua casa. Artigo 131. Punição por estupro. Código Mosaico. Se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Deuteronômio 22 a 25. Código Hammurabi. Se um cidadão amarrou a esposa de um outro cidadão que ainda não conheceu um homem e mora na casa de seu pai, dormiu em seu seio e o surpreenderam, esse cidadão será morto, mas essa mulher será libertada. Artigo 130. Punição por falsas acusações. Código Mosaico. Pelo Código Mosaico, se alguém acusasse falsamente uma pessoa, deveria-se fazer com ela o que a mesma pretendia que se fizesse com o acusado. Deuteronômio, capítulo 19, versículos de 16 a 19. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, faleis como cuidou fazer o seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Código Hammurabi. Se um cidadão acusou um outro cidadão e lançou sobre ele suspeita de morte, mas não pôde comprovar, o seu acusador será morto. Artigo 1. Pena por sequestro. Código Mosaico. Se achar alguém que, tendo roubado um dente de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo, ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal de ti. Deuteronômio 24, verso 7. Código Hammurabi. Se um cidadão roubou o filho menor de um outro cidadão, ele será morto. Artigo 14. Pena por incesto. Código Mosaico. Um homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberta a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Levítico capítulo 20, versículo 11. Código Hammurabi. Se um cidadão, depois da morte de seu pai, dormiu no seio de sua mãe, queimarão a ambos. Artigo 157. Agressão contra os pais. Código Mosaico. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Êxodo capítulo 21, versículo 15. Vê-se que, em relação ao Código de Hammurabi, a lei mosaica era mais severa, pois punia o filho agressor com a morte. Código Hammurabi. Se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Artigo 195. Boi chifrador. Código Mosaico. Êxodo capítulo 21, versículos de 28 a 32. Contém leis para o boi chifrador. Se chifrou alguém acidentalmente, só o boi morria, mas o dono ficava livre. Êxodo capítulo 21, versículo 28. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi era acostumado a chifrar e o dono não tomou providências, então tanto o boi como o dono eram mortos. Porém, a vida do dono poderia ser poupada caso lhe fosse pedida uma indenização. Êxodo capítulo 21, versículos de 29 a 30. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Se o boi chifrou um escravo, uma compensação financeira era dada pelo dono do boi ao dono do escravo atingido. Êxodo capítulo 21 e 32. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Código Hammurabi. Se um boi, andando pela rua, escorneou um cidadão e causou a morte, então esta causa não terá reivindicação. Ou seja, nada acontecia ao dono nem ao boi. Artigo 250. Se o boi de um cidadão é escorneador e seu distrito preveniu que ele é escorneador,
mas ele não aparou os chifres e nem vigiou o seu boi? Se esse boi escorneou e matou um cidadão, deverá pagar meia mina de prata, cerca de 250 gramas. Artigo 251. Se foi o escravo de um cidadão, pagará um terço de uma mina de prata, cerca de 165 gramas. Artigo 252. Note que, diferentemente do Código Mosaico, a lei de Hammurabi não punia com a morte o dono de um boi que tivesse chifrado e matado alguém. Agora veremos diferenças entre os dois códigos. No que diz respeito às leis civis, morais e éticas, há bem poucas diferenças entre as leis mosaicas e hammurabianas, como visto até agora. A explicação para isto é que o tipo de sociedade da Babilônia, região onde reinou Hammurabi, era parecida com a sociedade israelita. Assim, era de se esperar leis parecidas e, em alguns casos, iguais. Isso não denota plágio por parte de Moisés, pois se a vida nas sociedades babilônicas e israelitas eram parecidas, então as leis também deveriam ser, como ainda hoje ocorre entre vários países do mundo e as leis que os regem. Vejamos então agora algumas significativas diferenças. Lei dos israelitas. Você não é obrigado a devolver um escravo ao seu dono se ele foge do dono dele para você. Deuteronômio capítulo 23, versículo 15. Não entregarás ao seu senhor o servo que fugiu dele, se tiver acolhido a ti. Código Hammurabi. Morte por ajudar um escravo a fugir ou abrigar um escravo foragido. Seção 15, 16. Lei dos israelitas. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Código de Hammurabi. Se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Seção 230. Lei dos israelitas. Roubo punido por compensação à vítima. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Código de Hammurabi. Pena de morte para roubo de templo ou propriedade estatal, ou para aceitação de bens roubados. Seção 6. Lei dos israelitas. Extirpação por incesto. Levítico capítulo 18, versículos de 6 a 29. Nenhum de vós se chegará àquele que lhe é próximo, por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aquele que as cometer serão extirpados do seu povo. Código de Hammurabi. Mero exílio por incesto. Se um senhor, homem de certa importância, teve relações com sua filha, ele deverá abandonar a cidade. Seção 154. As maiores diferenças, no entanto, podem ser resumidas em 3 pontos. 1. Os códigos mosaicos e hammurabicos são diferentes em conteúdo. O Código Mosaico, além de conter leis civis, contém também leis religiosas. O Código de Hammurabi é puramente civil. O Código de Hammurabi é formado por 282 leis. A lei mosaica tem 613 leis, ou seja, mais que o dobro. 2. Os dois códigos são diferentes em sua origem. Hammurabi diz que recebeu o seu código do Deus Sol, Samash, enquanto Moisés elaborou um códice, originário das tradições orais de seus antepassados, para receber a aprovação do seu Deus por orientação do seu sogro Jetro. Êxodo capítulo 18, versículo 19. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. 3. Os dois códigos diferem em sua moralidade. Do ponto de vista ético e espiritual, as leis de Moisés são superiores às de Hammurabi. Do ponto de vista ético e espiritual, a legislação mosaica, como era de se esperar, consiste em um grande avanço em relação ao Código Babilônico. Por exemplo, as leis de Hammurabi citam pelo menos 10 variedades de mutilações corporais prescritas como penas para várias ofensas. Se um médico realiza uma operação que não tem sucesso, a sua mão deve ser cortada. É verdade que há um exemplo de mutilação na lei do Pentateuco, onde a mão de uma esposa deve ser cortada. Deuteronômio, capítulo 25, versículo de 11 a 12. Quando pelejarem 2 homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas,
então cortar-lhe-ás a mão, não apalparás o teu olho. Nas leis hebraicas é dado um valor muito maior à vida humana, uma consideração muito maior à honra da mulher é deslumbrada, e um tratamento mais humano dos escravos é prescrito. A diferença essencial do espírito da Torá israelita e do Código Babilônico. 1. Não há no Código Babilônico controle da cobiça. 2. Não há limitação para o egoísmo através do altruísmo. 3. Não há nenhum lugar onde se encontre o postulado da caridade. 4. Não pode ser encontrado um motivo religioso que reconheça o pecado como a destruição do povo, porque está em oposição ao temor de Deus. No Código de Hammurabi estão ausentes todos os traços do pensamento religioso. Por trás da lei israelita levanta-se a cada passo a vontade soberana de um Deus. Ela ostenta um caráter inteiramente religioso. O Código Hammurabi lida apenas com questões públicas. A Torá exige que se honre pai e mãe, diz para não cobiçar, ensina a não odiar o seu irmão, em seu coração, até mesmo não guardar ressentimento, atos que são ignorados por outros códigos antigos. É comum entre os códigos e as cortes legais do Oriente Próximo punir pessoas que não são os criminosos em si mesmos, mas às vezes um parente do criminoso. Por exemplo, segundo o Código de Hammurabi, se um homem bater numa mulher grávida ocasionando a perda do bebê, a filha do agressor, e não ele mesmo, deve ser condenada à morte. Isso é inconcebível na Torá. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Deuteronômio 24, 16. A Torá dá ênfase na solidariedade com os desfavorecidos da sociedade, como viúvas, órfãos e estrangeiros. O Código Hammurabi não demonstra quase nenhuma preocupação com os menos afortunados. Muito pelo contrário. As leis do Oriente Antigo costumavam resguardar o interesse das elites e mantê-los. As leis semíticas têm um foco diferente. Como diz em Êxodo 22, versículos 21 a 23. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Em nenhum código de leis do Oriente Próximo havia algo que demonstrasse essa preocupação com os pobres e estrangeiros, e isso é visto em diversas outras passagens da Torá. As leis da Torá se aplicam independentemente da classe social do indivíduo, seja um rei ou um camponês, um general ou um soldado. A mesma lei valia para todos sem distinção. Vemos um exemplo claro disso na história do rei Davi, que sofreu grave punição pelos seus pecados. Essa ideia de que todos os homens são iguais perante a lei era estranha nas outras sociedades do Oriente. Eles possuíam punições graduais, dependendo do status social do réu ou da vítima. Para a Torá, todo homem é igual, pois todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. As leis da Torá evitam punições brutais típicas. Algumas leis da Torá podem até parecer severas para a nossa mente moderna, embora não sejam nada comparadas com as penas dos reinos do Oriente Próximo. Mutilação e castração são exemplos de penalidades comuns. De acordo com o Código Hammurabi, um escravo que desacatasse seu mestre tinha a orelha decepada. Na Assíria, um homem que roubasse uma ovelha recebia 100 açoites e pagaria um mês de trabalho forçado, além de devolver a ovelha, é claro. As leis da Torá são bem mais justas e não têm essa característica tão desproporcional. A vida humana é mais preciosa que a propriedade. Apesar dos estereótipos, a pena de morte é de fato bem raro na Torá, em comparação com os outros códigos orientais. No Código Hammurabi, por exemplo, uma simples tentativa de superfaturamento numa conta de uma bebida poderia gerar a morte por afogamento do garçom. Fica comprovado que, por mais estranhas que algumas leis possam parecer aos olhos modernos, não podemos usar conceitos contemporâneos para traçar um juízo de valor sem conhecer seu contexto histórico-social em que elas se encontram. Elas eram o que se tinha de mais evoluído, comparado com sua própria época, e de forma alguma é possível afirmar que os códigos de leis mosaicas foram plagiados dos mesopotâmicos, do Código de Hammurabi, mas que tão somente algumas semelhanças são frutos naturais da aproximação de culturas e conceitos universais de justiça, mesmo que em fases primordiais. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado deste vídeo.
Um grande abraço e até o próximo.